Onde investir em 2024, 25, 26, para o longo prazo, principalmente pensando nas cagadas que a gente sabe que o governo brasileiro costuma fazer. Obviamente, não estou falando apenas do governo Lula, estou falando que, historicamente, os governos no Brasil nunca tomam as melhores decisões econômicas. É só a gente olhar o passado histórico ali do Brasil, de todos os planos econômicos que a gente teve, de hiperinflação acumulada, taxa de juros nas alturas. Então, é fato que, ao longo do tempo, o nosso dinheiro aqui no Brasil ele perde valor. O governo é mestre em destruir o valor do dinheiro com as inflações elevadas. Porque o que é inflação? Nada mais é do que a desvalorização da nossa moeda. É você ter uma quantidade de itens que hoje você compra com uma determinada quantidade de dinheiro e essa mesma quantidade de itens, depois de um tempo, você precisa de muito mais dinheiro para comprar aquilo. Pensa no preço da cesta básica, pensa no preço de alguma coisa que você compra ali no dia a dia. O que você comprava lá atrás, se você pega as reportagens aí, notícias e vídeos na internet para você entender quanto que custava as coisas lá em 1990, por exemplo, em 2000, você vai ver que logo depois do Plano Real as coisas eram muito baratas. Às vezes você comprava, sei lá, não sei qual que é o valor certinho, mas 1 quilo de frango você pagava R$1. E hoje você precisa de muito mais, né? O que tá acontecendo? As coisas estão ficando mais caras, o empresário malvadão tá aumentando o preço para aumentar o seu lucro? E não, na verdade é o nosso dinheiro que vale menos. O valor de um frango, o valor de um ovo, de um saco de arroz continua o mesmo, só que agora você precisa de mais dinheiro, mais notas ou mais valores ali na sua conta para pagar aquele mesmo item, porque o nosso dinheiro vale menos. Isso tudo é efeito da inflação e de todas as medidas econômicas que o governo está acostumado a tomar. A gente sabe que o governo aqui no Brasil normalmente gasta mais do que ganha, então não arrecada tudo que precisa. Aí o que eles tentam fazer? Aumentar os impostos ao invés de cortar os gastos. A gente está vendo isso muito claro no ano de 2023 e deve continuar no ano de 2024 também. Ao invés do governo querer cortar os gastos para poder fechar a conta, não. Vamos colocar imposto em tudo quanto é coisa, porque a gente precisa ganhar mais dinheiro para sustentar as nossas mordomias e todos os investimentos que a gente quer fazer ali. A consequência disso é que muitas vezes a conta não fecha e precisa pegar mais endividamento para ter esse dinheiro para bancar as coisas. E aí o Brasil vai se endividando cada vez mais, dívida pública mais alta, aumenta o risco do país, isso ajuda a desvalorizar a nossa moeda e por aí vai. Tem vários motivos que eu não vou ficar aqui falando, que a gente já sabe, que vão desvalorizando a nossa moeda ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, olha esse exemplo que eu separei aqui no meu computador pra gente ver. Se você tivesse R$10.000 lá em 2000, hoje em 2023, no final de dezembro de 2023 e início de 2024, porque ainda não saiu a inflação de 2024 ali em janeiro, você ia precisar de R$42.600 para ter o mesmo poder de compra dos R$10.000 lá em 2000. Se a gente volta lá no início do Plano Real, em 94, a diferença é ainda mais absurda. Ou seja, se você que tinha R$10.000 hoje não tem esses 10 mil vezes 4,26 aqui, você tá mais pobre. Ou seja, R$10.000 hoje é o mesmo que R$2.000 lá em 2000. E é exatamente esse o grande ponto desse vídeo aqui. Como que a gente pode proteger o nosso dinheiro dessas situações que acontecem desde sempre na economia do nosso país? Não é apenas no governo Lula, que a gente sabe que está acostumado a gastar mais e tudo mais, só que é em todo o governo. O histórico do Brasil é esse. E aí, pro longo prazo, não dá para ter muita esperança que isso vai mudar. O que a gente pode fazer é tentar, de alguma forma, proteger o nosso dinheiro contra isso que a gente sabe, contra esse cenário, né, que a gente já sabe que muito provavelmente vai se perpetuar ao longo do tempo, porque não tem nenhum incentivo para mudar. E qual que é a consequência dessa inflação elevada, né, antes de entrar nesses investimentos especificamente? Inflação elevada vai desvalorizar o nosso poder de compra, vai destruir o nosso poder de compra, e com a nossa moeda valendo menos, primeira consequência, o governo precisa aumentar a taxa de juros para tentar controlar essa inflação. Então, quanto mais alta a inflação, mais alta vai ser a Selic. Se a gente pega esse gráfico da taxa Selic meta ao longo do tempo, a gente vai ver que teve essas oscilações, mas normalmente a Selic aqui no Brasil está em patamares muito elevados, justamente para tentar controlar essa inflação, que historicamente também sempre esteve em patamares elevados. Então existem investimentos que se beneficiam dessa alta da Selic e existem investimentos que se prejudicam, por exemplo, com uma inflação mais elevada. Outra consequência de inflação elevada: se a nossa moeda está se desvalorizando e existem outras moedas que não estão desvalorizando no mesmo ritmo, como por exemplo o dólar, o que significa? Que o dólar vai ficando cada vez mais caro. Quem lembra lá no início do Plano Real que o dólar era 1 para 1 no real? Depois ali em 2000,
2000 e pouco, você ia pra Disney com o dólar a 1,50, a 2, todo mundo fazia festa, comprava tudo que queria porque tava muito barato. Ou seja, chegou uma época até que o dólar custava menos de R$1, né? Você comprava, acho que $1 com 84 centavos, se não me engano. Enfim, o fato é que, ao longo do tempo, como a nossa inflação é mais elevada do que a inflação dos Estados Unidos, o nosso real foi perdendo valor e o dólar saiu de R$1, de 84 centavos, e foi para R$5 mais ou menos no momento que eu gravo esse vídeo. Ou seja, quais são os investimentos que se beneficiam desses cenários todos, né? Primeiro, que eu gostaria de falar aqui é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do governo que te permite emprestar o seu dinheiro para o próprio governo. Com todo aquele risco que a gente já falou aqui e tudo mais, não deixa de ser um investimento mais seguro do país. O Tesouro Direto é hoje considerado um dos investimentos mais seguros do país e lá dentro do Tesouro Direto existem vários títulos que você pode comprar e cada título tem a sua característica, né? Você tem o Tesouro Selic, que vai render exatamente a taxa Selic de cada dia. Você tem o Tesouro IPCA, que vai render a taxa da inflação ali ao longo do tempo, ou seja, ele vai ser corrigido pela inflação e ainda vai ter um ganho real, um ganho adicional acima da inflação. Você tem o Tesouro Prefixado, que você sabe exatamente qual que vai ser a sua rentabilidade ao longo do tempo. E você tem também outros dois novos que foram lançados ano passado, que são o Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. Não vou entrar no mérito desses outros títulos, porque já tem vídeo aqui no canal também explicando. Mas o Tesouro IPCA, então, ele vai te proteger desse poder de compra ali variando ao longo do tempo, porque você vai ter essa correção pela inflação e você sempre vai ter um ganho acima dela. Então não importa qual seja a inflação daqui para frente. Se o governo continua gastando dinheiro, se o país continua mais endividado, se a inflação continua exorbitante, o seu investimento vai ser corrigido por essa inflação. Então imagina que você tem um cenário de IPCA mais 5%, por exemplo. Se você tem uma inflação de 5%, você vai ganhar IPCA mais 5, que vai ser 5 mais 5, 10% naquele ano. Se a inflação for para 20%, o que vai acontecer? IPCA mais 5, você vai ganhar 25% naquele ano. Então sempre você vai ganhar 5% real, 5% acima da inflação de cada período. Esse é o primeiro investimento que você pode fazer. E antes da gente entrar nos próximos, eu gostaria de falar também que se você quiser aprofundar um pouco mais em cada um desses investimentos e de fato criar uma carteira vencedora, estruturada para o seu longo prazo, para te ajudar a proteger da inflação, a proteger dessa variação do dólar e principalmente te ajudar a atingir a sua liberdade financeira, o passo a passo que eu segui na minha vida e eu acho que faz sentido para você seguir na sua vida também, vou te ensinar como analisar os investimentos e como saber quais são os melhores para você tomar essa decisão sozinho. É só clicar no primeiro link da descrição que vai ter o acesso ao MPI, que é o meu curso de investimentos para iniciantes, que vai até ali o avançado para você conseguir dar os seus primeiros passos e se você já investe, também continuar a investir numa carteira muito mais estruturada e muito mais confiante daquilo que você está fazendo. Então clica aí, faça a inscrição que eu te espero lá. O segundo investimento então que eu separei aqui pra gente falar são as ações de empresas exportadoras. Se a gente sabe que no longo prazo provavelmente a tendência é que o dólar continue subindo, simplesmente pelo fato de que a nossa inflação é mais elevada do que a inflação dos Estados Unidos, a gente pode comprar empresas que se beneficiam dessa alta do dólar. E empresas exportadoras se beneficiam dessa alta. Por quê? Porque a receita delas é em dólar. Ela vende produtos para o exterior e ela recebe dólar nessa venda. Ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais a receita dessas empresas sobe, consequentemente elas têm mais lucro, elas valorizam mais, pagam mais dividendos e por aí vai. Exemplos: Petrobras é uma empresa exportadora de petróleo, a Vale é exportadora de minério, enfim, você tem várias empresas exportadoras na bolsa aqui no Brasil, você pode aprofundar um pouquinho melhor nesse tema, caso você tenha interesse também. Terceiro investimento que eu separei pra gente falar são ETFs que são listados na bolsa aqui no Brasil, mas que replicam algum índice lá dos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos a gente tem um índice que chama S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo que são listadas na bolsa dos Estados Unidos, e esse índice basicamente mostra o desempenho médio dessas ações. E aí existem ETFs que são como se fosse um investimento, uma cesta de ativos que vai comprar todas essas 500 ações nessa mesma proporção. E aí o desempenho desse ETF vai ser exatamente o desempenho dessas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E você pode comprar isso aqui na Bolsa do Brasil em reais, muito simples, pela Bolsa de Valores, igual você compra uma ação normal e você vai ter esse desempenho. E aí se o dólar sobe, você também vai ganhar mais dinheiro, e se essas ações lá nos Estados Unidos se valorizam, você também vai ganhar mais dinheiro. E existem vários exemplos, os dois principais que eu diria são o IVVB11 e o SPXI11. Ambos vão replicar o S&P 500, o que vai mudar é a gestora. Alguns vão ter uma taxa um pouquinho maior, um pouquinho menor, a gestora vai ser diferente, mas via de regra, os dois funcionam muito bem para uma carteira de investimentos. O quarto investimento que eu separei pra gente falar, na verdade, são títulos de renda fixa que são atrelados também ao IPCA. A gente tem o Tesouro IPCA, que é um título que você empresta seu dinheiro para o governo, mas você também tem a renda fixa bancária, por exemplo, LCI, LCA, CDBs também, que são atrelados ao IPCA, que vão seguir a mesma lógica do Tesouro IPCA,
IPCA, corrige o seu dinheiro pela inflação e ainda ganha alguma coisa adicional além dela. E você também tem a renda fixa privada, né? Por exemplo, as debêntures, que você vai emprestar o seu dinheiro para alguma empresa não financeira, que não é um banco. Então você pode emprestar o seu dinheiro para as maiores empresas do Brasil, seja Localiza, Vale, Petrobras, essas empresas todas emitem debêntures para captar recursos com o mercado e pagam juros. E muitas vezes, uma das formas de remunerar essas debêntures é justamente atrelando ao IPCA. E o mais legal é que existem algumas empresas, por exemplo, de infraestrutura, que emitem debêntures isentas. Então o governo faz essas debêntures incentivadas justamente para incentivar esses investimentos em setores importantes do país. Então você empresta o seu dinheiro para essas empresas e você, o que acontece? Você não precisa pagar imposto de renda no momento do resgate dos seus rendimentos. E por fim, o quinto investimento que eu separei aqui para a gente falar é investir em ações diretamente lá no exterior. Não necessariamente essas empresas vão se beneficiar de um IPCA mais alto aqui no Brasil ou de uma alta do dólar, porque você está comprando empresas lá nos Estados Unidos, então todas elas já têm sua receita, custo, tudo em dólar, então elas já são totalmente dolarizadas. Mas essas empresas, ao longo do tempo, rendendo ali, vão pagando dividendos, valorizando ou desvalorizando, mas na hora que você for eventualmente vender isso e transformar esse dinheiro em real, se o dólar estiver mais caro lá na frente, você também ganha mais dinheiro, porque você está fazendo investimentos dolarizados. E o melhor de tudo é que nesse caso, quando você compra ação diretamente no exterior, você tira o risco país da jogada, porque o seu dinheiro não está mais aqui no Brasil, como por exemplo comprando ações exportadoras, comprando qualquer um desses outros 4 investimentos que eu já falei. Você manda o seu dinheiro para fora, abre conta numa corretora no exterior e lá fora você faz esse investimento. Então se acontecer qualquer coisa aqui no Brasil, você está protegido porque você tem dólar agora. Você não tem simplesmente um investimento dolarizado que é negociado aqui no Brasil. Não, você está investindo diretamente no exterior, o seu dinheiro fica protegido lá fora. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco suas dúvidas. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha ficado e comenta até o fim se você chegou até esse momento do vídeo, que eu quero saber quem chegou até o final. Não se esquece de se inscrever no MPI, vai ser um prazer te ter lá dentro junto com a gente. Tamo junto e até lá.